Vamos lá, começamos a gravação. Irmãos, boa noite, muito bem-vindos a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa sétima aula, nosso sétimo encontro. E hoje nós vamos falar de um tema que nós já iniciamos ele há umas 2 ou 3 aulas atrás, mas é um tema muito extenso, então requer um pouco mais de cuidado e um pouco mais de estudo, para que nós possamos extrair grandes verdades e princípios espirituais, né, estabelecidos por Deus. Como sempre, antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma oração e depois eu começo a projetar a minha tela e a gente começa, tá bom? Então, eu te convido a orar nesse momento, da forma que você pode e da forma que você sabe, tá? Senhor Jesus, nós chamamos, Senhor, obrigado, Deus, por este momento, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Jesus, por este dia, obrigado por este tempo que o Senhor tem reservado para nós aprendermos mais da Tua palavra. Senhor, nos purifica com Teu sangue, nos lava com as Tuas águas, ó Pai, as Tuas águas purificadoras, as águas de morte e vida do Teu Filho. Senhor, nos purifica através do fogo do Espírito Santo, Senhor. Com o batismo do Espírito Santo nós somos purificados, ó Pai. Obrigado, Jesus, por nos dar essas experiências maravilhosas, Senhor, para nós podermos nos limpar, nos lavar, nos purificar, a qualquer momento que nós queiramos, ó Pai. Obrigado, Jesus. Estão disponíveis para nós essas experiências e essas substâncias, ó Deus, para quem quiser. E assim nós queremos, ó Pai, porque nós queremos estar limpos, não só fisicamente, mas também espiritualmente, ó Pai. Que nós estejamos limpos todos os dias, todos os momentos, porque o Senhor é quem nos limpa e nós clamamos por essa limpeza. Obrigado, Jesus, por este dia. Expanda a nossa mente, Senhor Deus, nesta noite, que nós possamos conhecer mais o Teu Filho, para que nós possamos te agradar. E assim, eu encerro essa oração, te agradecendo e te louvando. Amém. Bom, irmãos e irmãs, como eu antecipei lá na nossa comunidade hoje, eu queria que vocês estivessem com a Bíblia, né? A sua Bíblia, do lado. Algumas referências, depois eu até pensei bem, eu tenho uma Bíblia digital aqui no computador, e eu posso até abrir em algumas referências, outras eu vou só citar, tá? Porque senão a gente vai demandar muito tempo aqui hoje, e essa não é a nossa intenção, né? Nós estamos em aulas básicas, e eu já antecipo para vocês que segunda-feira que vem vai ser a nossa última aula básica dessa série, tá? E nós vamos retornar em agosto, no mês de julho nós não teremos aulas, depois vou mandar uma mensagem lá no grupo também avisando a todos, e depois a gente retorna em agosto, ainda não sei se na primeira semana ou um pouco mais para frente, com outro tema, tá? E já não vai ser aulas mais básicas, e aí eu vou trazer temas também para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem. Muito provavelmente, a partir de agosto, nós vamos falar sobre adoração, tá? Sobre esse tema que também é muito sugestivo, que é o tema de adoração, mas isso fica ali para as aulas de agosto e eu aviso lá no grupo, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês, eu vou dividir minha tela aqui, na nossa aula 7, quero colocar aqui tela cheia, para ficar mais fácil, eu quero compartilhar também uma Bíblia online, para quando eu fizer menção da palavra de Deus, vocês também consigam acompanhar, tá? Então, aqui está o início do nosso material, aula 7, tá? Do nosso aula do Caminho Crucificado, sejam todos bem-vindos, né? Nós somos da Igreja do Verbo, aqui no Brasil, eu tenho falado isso em todas as aulas, né? Então eu vou repetir isso aqui hoje. Os ensinamentos de hoje eu também retirei do livro da Preciosa Joia do Tabernáculo, esse é 100% desse livro, tá? E algumas situações que a gente vai aprendendo ali com outros materiais da nossa igreja, né? Escritos ali por pastores da nossa igreja, principalmente a irmã Rix, que escreveu muitos materiais aí, os irmãos já conhecem, que estão aí na comunidade há mais tempo. Mas hoje, tudo que eu vou falar aqui, ou basicamente tudo, nós aprendemos através deste livro, que nos ensina muito sobre a visão do tabernáculo, tá? Então, já começando essa aula, eu disse que ia falar de um tema que nós já passamos em algum momento, mas hoje eu quero cadenciar melhor em cima do tabernáculo, por isso que eu estou chamando de tabernáculo 3.0,
porque nós já tivemos algumas aulas ali que nós citamos algumas coisas, mas hoje eu quero aprofundar em algumas situações, porque, como eu disse na aula passada, o tabernáculo é um padrão estabelecido por Deus, então nós podemos vê-lo em vários momentos da Bíblia, em várias referências, seja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento. E quanto mais você entender disso, mais você compreenderá alguns temas e alguns textos bíblicos, tá? A grande verdade é que, se eu nunca disse isso, e ouça agora, ou se eu já disse, me perdoe, mas faço questão de repetir, a Bíblia é um grande mapa, tá? A Bíblia é um mapa e nós precisamos entender esse mapa para que nós possamos caminhar. E quando eu falo da Bíblia, eu estou falando tanto dos livros do Antigo Testamento quanto do Novo, porque, de novo, tem muitas pessoas que acham que o que vale para nós neste tempo da graça é só de Mateus Apocalipse, tá? E eu acredito que muitos de vocês, se vocês acompanharam as 6 aulas até aqui, vocês têm percebido que o Antigo Testamento também tem uma riqueza, né? Uma herança espiritual muito grande para nós. Então, a Bíblia, ela é um grande mapa e ela nos mostra este caminho, e o tabernáculo, ele é uma dessas figuras, né, que nos mostra um caminho espiritual, um padrão espiritual a ser seguido. Deus se revelou através desse empreendimento, Jesus está revelado nesse empreendimento, então, se torna um objeto de estudo, e é por isso que eu estou aqui de novo. Às vezes você pode pensar assim, pô, mas parece que é um tema meio cansativo, a gente sempre fala disso, né? Mas você vai entender que temas para frente, né, que a gente for estudar, que às vezes está lá no Novo Testamento, você vai ver que tem, ou está em conexão com o tabernáculo mosaico, tá? Então, tem muita coisa ainda que a gente precisa aprender. E pode ser que eu ainda não consiga falar tudo que eu preciso falar aqui de tabernáculo, mas eu prometo que na semana que vem nós não falaremos de tabernáculo. Será a nossa última aula dessa série, mas nós não vamos falar de tabernáculo, tá? Mas vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria destacar aqui com vocês é a seguinte. Eu já disse aqui em algum momento e faço questão de repetir, tá? Moisés, ele não decidiu nada acerca do tabernáculo ou sobre ele. Quando eu digo nada, é exatamente nada. Então, nenhum tipo de cor, tinha várias cores do tabernáculo, tinha branco, tinha roxo, tinha vermelho. As cordas, a base das cordas, as cordinhas que seguravam a coluna, ele não decidiu isso, ele não decidiu se algo seria de bronze ou se algo seria de ouro, ele não decidiu se 4 colunas iam segurar a porta de entrada e 5 colunas iam segurar a porta da tenda. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso também. Ele não decidiu absolutamente nada, tá? E de onde nós sabemos isso? De onde nós tiramos isso? Daqui, essas foram as únicas referências que eu trouxe nesse material aqui para vocês. Como eu disse, hoje eu vou trabalhar muitas referências bíblicas e eu preciso aí ser um pouco mais rápido. Então, à medida que eu for falando essas referências, se você tiver com um papel, por favor, né, para você anotar essas referências, ou posteriormente, durante essa semana, essa aula vai ser gravada e vai ser disponibilizada no canal da igreja, e você pode assistir lá pausando, né, no YouTube e tudo mais. Mas se você quiser ter essas referências hoje, pegue o papel, vá anotando, porque algumas eu vou apenas citar e eu não vou conseguir abrir, porque senão a gente não consegue caminhar na velocidade que a gente precisa aqui hoje, tá? Então, 4 vezes Deus falou com Moisés para que ele fizesse o tabernáculo daquilo que ele estava vendo, ou daquilo que ele foi revelado, ou as instruções que foram dadas por Deus. E essas 4 referências estão, logicamente, no livro de Êxodo, né? Não deveria ser diferente, porque é esse livro que mostra para nós a construção desse empreendimento. Então, veja em Êxodo 25, do 8 ao 9, o que a palavra de Deus diz. Faz-me também um santuário, veja as palavras de Deus, para que eu quem? Deus, possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo,
Qual o modelo de tabernáculo? Que nós estudamos na semana passada. Tabernáculo que ele viu no céu, ele está reproduzindo na terra. Então, de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília ou as mobílias que eu te revelar. Isso está em Êxodo 25, 8 e 9. Veja Êxodo 25, 40. Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Êxodo 26, 30. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado no Monte Santo. Êxodo 27, 8. Farás o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Então percebam que nada, absolutamente nada do que Moisés construiu, tá? Ou do que foi feito aqui na terra acerca de tabernáculo, foi decidido por Moisés, foi a vontade de Moisés, teve o dedo de Moisés. Nada, absolutamente nada. Tudo foi conforme o que Deus instruiu, tudo foi conforme o que Deus mostrou. Por quê? Porque o tabernáculo era uma figura de Jesus, era uma sombra, era uma figura, era um tipo de Cristo. Então, por isso Moisés não poderia interferir, não poderia haver a vontade de Moisés. Por exemplo, Deus me instruiu a fazer a porta da frente com 4 cores, branco, azul, roxo e vermelho. Eu acho que eu vou trocar o roxo pelo amarelo. Ele não pôde fazer isso, tá? Porque ele estava fazendo o espelho daquilo que ele viu no monte, aquilo que foi revelado para ele no monte, aquilo que Deus revelou para ele. Então, ele estava fazendo uma cópia idêntica. Ele estava fazendo uma cópia igual. E todos os móveis do tabernáculo que você vê no livro de Êxodo, se você estudar bem o livro de Apocalipse, e não somente ler o livro, mas você estudar bem o livro, você vai ver que todos os móveis, o altar de bronze, a pia de bronze, o altar de ouro, o candelabro, a mesa dos pães e a arca da aliança e a tampa do propiciatório, todos esses móveis que nós vemos aqui em Êxodo, eles estão em Apocalipse, porque João viu um céu e Moisés tinha visto o mesmo céu. Não foram lugares distintos, tá? Que Deus mostrou. Então, para você ter uma ideia de que Moisés não teve influência em absolutamente nada acerca do tabernáculo. Só por aí a gente já percebe que não é algo terrestre, e sim algo celestial que Deus quis implantar aqui na Terra, tá? Então, falando com vocês aí sobre uma apresentação geral daquilo que é o tabernáculo, tá? A partir de agora eu vou fazer uma apresentação geral aí desse grande empreendimento. Então, nada do que nós já não vimos, se você não acompanhou, principalmente as 2 últimas aulas, faça isso. Eu citei muitas coisas acerca do tabernáculo aqui também, mas o que eu quero dar de contexto geral é que era um empreendimento extremamente quadrado, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui. Ele tinha uma porta, e essa porta era sustentada por 4 colunas, e ele tinha 7 móveis. Aonde estão esses 7 móveis? Altar de bronze, pia de bronze, altar de ouro, candelabro de ouro, mesa de ouro, tampa do propiciatório, que era também de ouro, e a arca da aliança, formando assim 7 móveis, tá? Tem muitas pessoas que perguntam, poxa, mas por que a tampa ela é considerada um móvel? Primeiro porque ela foi mandada ser feita de forma diferente. É só você ler, e em momento diferente também. Só você ler Êxodo capítulo 25, ali nos primeiros versículos, você vai ver que tem uma parte que Deus mandou escrever a arca, e aí depois tem outra parte que ele manda fazer a tampa, né? A tampa do propiciatório, ou o tampo da misericórdia, porque a palavra propiciatório significa misericórdia. Por isso que ele é um móvel segregado, tá? E precisa fechar em 7, porque 7 é o número da perfeição, 7 é o número de Cristo, e é um mobiliário perfeito, porque a sombra é a figura de Jesus. Por isso que ele forma ali o 7º móvel, tá? Desse empreendimento aqui. Bom, conhecendo cada móvel, que eu quero navegar com vocês hoje aqui, para conhecer cada móvel, é claro que eu vou me debruçar mais, tá? Falar um pouco mais do que outros, mas
de novo, apenas para frisar, pode ser que eu não consiga falar tudo sobre tabernáculo aqui nessa aula. Eu estou resumindo uma série de pregações que nós fizemos na igreja, que eu acho que foram 9 ou 10 aulas, alguma coisa nesse sentido. Eu estou tentando resumir em 1h30. Então, pode ser que eu não vá citar alguma coisa que você já conhece, ou pode ser que eu vá falar de algo que você ainda não conhece, tá? Então, fique atento aí que vai ser muito legal. Então, conhecendo cada móvel, aqui nós temos o altar de bronze, ou conhecido aí como altar de sacrifícios, tá? E esse é um móvel muito interessante, porque somente nesse móvel havia os sacrifícios, ou seja, os animais só poderiam morrer aqui. Os animais não eram sacrificados na pia, não eram sacrificados no altar de ouro, nem no candelabro, nem na mesa e nem na arca. O único móvel do qual o animal era morto, né, e precisava ser morto para derramar sangue, eu já expliquei um pouco sobre isso em aulas anteriores. O único móvel do qual os animais eram mortos era nesse móvel aqui, porque ele representa a cruz do Calvário, né, onde Jesus morreu. Por isso que é o primeiro móvel apresentado. Então, quando os sacerdotes entravam aqui nesse grande empreendimento, ó, quando eles entravam aqui, o primeiro móvel que eles viam era esse móvel que é o altar de bronze, que estou colocando aqui de forma única, só para vocês verem um pouquinho de mais perto, tá? Então, eu poderia falar muitas coisas aqui, algumas eu já até falei em aulas anteriores, fazendo um repasso, e nesse móvel nós temos 2 experiências que nós alcançamos com Jesus, tá? Porque são 7 móveis, e os móveis representam, tipificam Jesus, cada móvel vai trazer uma ou mais experiências. No caso, o altar de bronze, ele traz 2 experiências para nós, são experiências que nós conquistamos em Cristo Jesus. A primeira delas é a experiência da salvação, porque quando as pessoas entravam aqui, o primeiro móvel que eles vinham era esse altar de bronze. E nesse altar de bronze, como eu disse, havia morte. Então, o sangue do animal que estava sendo morto em figura, né, de derramamento de sangue para ver o perdão do pecado das pessoas, ou daquela pessoa que levou o animal a ser sacrificado, o sangue dele era derramado ali. O sangue do animal era derramado ali, né, nesse altar. Então, como que funcionava, perdão? Como que funcionava? A pessoa que pecou, ela estava arrependida e ela queria ser purificada do seu pecado, e diante de Deus, a única forma de haver purificação de pecado ou perdão de pecados é com o derramamento de sangue. Então, ele pegava um animal para substituí-lo, porque ele deveria morrer perante a lei de Deus, ele deveria morrer se ele pecou. Mas como Deus não requeria sacrifício humano, naquele tempo Deus permitiu que o sacrifício dos animais eram feitos em lugar da pessoa. Por isso que Jesus veio e morreu em nosso lugar. Veja, desde aquele tempo já havia essa tipificação, né? Uma pessoa pegava um animal e sacrificava aquele animal no seu lugar. Jesus veio e morreu em nosso lugar. Por isso que ele era feito através de um animal também. E o animal era morto, mas antes dele ser morto, a pessoa pegava a sua mão, colocava sobre a cabeça daquele animal, e ele confessava o pecado sobre aquele animal, né? E aquele animal era morto, o sangue dele era derramado. Por isso que nós confessamos o nosso pecado em Jesus, né, e diante de Cristo, porque Jesus morreu por nós, derramou o sangue dele por nós, e é por isso que nós confessamos o nosso pecado diante dele, e ele é poderoso para nos purificar. Naquele tempo, era uma purificação simbólica, né? Hoje é uma purificação real, porque Jesus já veio e já morreu, já derramou o sangue dele. Então, havia sangue aqui. A Bíblia diz que o sacerdote que estava fazendo o trabalho naquele dia, ele precisava juntar um pouco do sangue no pé, vamos chamar de pé, né? No pé aqui do altar, e ele guardava um pouco desse sangue. O restante, ele aspergia aqui, ó, sobre os chifres, tá? Ele jogava assim com as mãos, ó, uma aspersão. Ele jogava sobre os chifres aqui. Em algumas aulas passadas eu já falei sobre os chifres, né? Que é os 4 propósitos pelo qual Jesus morreu por nós, né? E são propósitos poderosíssimos. Assista às aulas passadas aí, você vai descobrir. Mas o que me chama muita atenção nesse móvel é essa poça de sangue que era juntada aqui, né?
Se você pegar a cruz de Jesus, por exemplo, deixa eu tentar desenhar uma cruz aqui. Se você desenhar a cruz de Jesus e imaginar que Jesus, eu vou tentar desenhar um bichinho aqui, tá? Um bonequinho. Se você imaginar que Jesus morreu aqui, crucificado, e o sangue dele, perdão, deixa eu pegar a cor vermelha aqui, e o sangue dele foi derramado aqui, ó, foi vertido, né? Você tem que concordar comigo que, como Jesus está sendo crucificado em pé, o sangue dele desce todo aqui para o pé da cruz, né? Então vai juntar aqui uma pocinha de sangue. É a mesma figura do que acontecia aqui nesse altar. Por isso que uma parte do sangue tinha que ser colocada aqui, tá? Então, aqui nos pés da cruz e nos pés do altar, nasce a fonte do rio da remissão. Às vezes você nunca escutou isso, tá? Mas existe um rio, no pé da cruz existe um rio, chamado Rio de Remissão. E esse rio, ele faz um caminho, e ele desemboca, né? É um termo muito brasileiro. Eu sei que tem gente do exterior aqui nos ouvindo, o reverendo Ransom está aí, ele fala português, mas eu não sei se essa palavra é conhecida para ele. Mas o rio, ele deságua, tá? Um termo mais técnico. Ele deságua no mar. Então, aqui nos pés da cruz de Jesus, nasceu a fonte de um rio de sangue, de remissão, porque através do sangue de Jesus nós somos redimidos, né? Perdão, irmão. Somos redimidos dos nossos pecados, e os nossos pecados são levados por esse rio para detrás das costas de Deus, o Deus Pai, o Pai de Jesus, né? E a Bíblia diz em Miqueias e Isaías que de trás das costas de Deus existe um mar chamado... Perdão, irmão, estou meio gripado. Existe um mar de pecados, do qual Deus, ele joga os nossos pecados neste mar do esquecimento, tá? Esse é o termo desse mar. Então, nosso pecado... Gente, que coisa. O nosso pecado, ele faz um caminhozinho aqui, ó. Esse é um caminho que o nosso pecado faz, nesse rio de remissão, e é por esse rio que nós somos perdoados, tá? Então, era um altar de holocausto, era um altar de morte, e a primeira experiência que nós alcançamos, ou a primeira experiência que alguém alcança quando ela entra por essa porta chamada Jesus, porque Jesus em João 10 vai dizer que ele é a porta, né? Quando nós entramos por essa porta, a primeira experiência que nós temos é a experiência do sangue, que nós somos purificados pelo sangue de Jesus, e é por isso que esse altar ficava aqui, tá? A segunda experiência que nós alcançamos, aqui nesse móvel, é a experiência do fogo, ó. Tem um foguinho aqui, não sei se todo mundo está conseguindo visualizar. E essa é a experiência que nós alcançamos através do batismo com o Espírito Santo e com fogo, tá? Com evidência de falar em línguas estranhas. Essas são duas experiências principais, né, no início da nossa caminhada. Veja, nós não estamos falando de um aprofundamento tão grande espiritual. O batismo com o Espírito Santo, por mais que muitas pessoas acham que esse batismo ele é o ápice do crescimento espiritual, ou seja, se eu sou batizado com o Espírito Santo, se eu falo em línguas, se eu tenho o dom de profecia, se eu tenho o dom de palavra de conhecimento, se eu tenho o dom de palavra de sabedoria, se eu tenho o dom de discernimento de espírito, se eu tenho o dom de interpretação de línguas, eu sou o máximo espiritual, né? Eu estou no meu ápice espiritual, não tem mais para onde crescer, esse é o limite. O tabernáculo nos ensina que isso só faz parte, ou apenas faz parte, do início da nossa caminhada, tá? E isso é muito verdade, tá? Espiritualmente falando, isso é uma grande verdade, tá? Então, esse altar também tinha fogo e não só sangue, e nós vemos em Levítico capítulo 9, essa referência fica para você ler e estudar depois, né? Levítico capítulo 9 mostra para nós que quem acendeu o fogo desse altar não foi os homens, não foram os sacerdotes, não foi Arão e também, muito menos, os seus filhos. Quem acendeu o fogo desse altar foi Deus, tá? O fogo caiu do céu, você vai ver lá em Levítico 9, que o fogo cai do céu e acende esse altar, tá? Acende o fogo desse altar. E o que os sacerdotes precisavam fazer? Porque eles trabalhavam, né, dentro desse empreendimento. Eles precisavam colocar lenha. Deixa eu ver se essa imagem aqui tem lenha.
Ah, essa não tem. Tem algumas imagens do tabernáculo que mostram umas lenhas, assim, na lateral. Era justamente para pegar a lenha e colocar no fogo. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, Jesus nos dá. Nós somos batizados com o Espírito Santo. É um presente que ele nos dá, é um dom que ele nos dá, tá? E esse fogo é acendido em nós nesse dia, né? A Bíblia nos diz isso. Agora, permanecer com o fogo aceso ou permanecer com essa chama acesa, aí é um trabalho que nós temos que fazer de colocar lenha para que esse fogo sempre fique aceso. Veja que coisa interessante, né? Que nós aprendemos através do tabernáculo e é um aprendizado espiritual para nós, neste tempo. E cabe a nós colocarmos lenha neste fogo, tá? Para nós sempre termos aceso aí o fogo do Espírito Santo. E uma outra coisa também muito interessante é que o próximo móvel que nós vamos estudar aqui, que é a pia, esse não tinha fogo. Mas todos esses três aqui, ó, do lugar santo, eles necessitavam de fogo. O candelabro precisava de fogo para acender as lâmpadas, o altar de ouro tinha um incenso especial, ele precisava ser queimado, e a mesa dos pães tinha um incenso puro, não era um incenso especial, era um incenso puro, e ele também precisava de fogo para ser aceso. Então, todas as vezes que eles precisavam de fogo, eles precisavam de brasa para acender qualquer um desses fogos aqui, eles precisavam voltar aqui neste caminho, buscar a brasa, né? Tinha alguns equipamentos. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que Deus mandou eles fazerem pás, né? E essas pás serviam tanto para alimentar esse fogo, para cuidar do fogo, vamos dizer assim, tanto também para acender aqui quando precisava. Então veja que esse fogo distribui, ó. Esse fogo ele é distribuído aqui dentro desse lugar. Veja que o fogo do Espírito Santo ele serve para muitas coisas. Eu vou chegar lá, tá? Mas o candelabro fala da Bíblia, da palavra. Então, nós precisamos de fogo para nós termos luz da palavra. O altar de ouro fala de oração. Então, nós precisamos de fogo do Espírito Santo também para termos uma vida de oração. E a mesa dos pães fala de experiência com Jesus. Então, nós precisamos de fogo também para termos experiência com Cristo Jesus, tá? Então, veja quão importante é a experiência do batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, né, batismo com o Espírito Santo e fogo, e com evidências de falar em outras línguas. Se você ainda não tem essa experiência em Cristo Jesus, eu te convido a buscá-la, tá? E essas experiências estão a nível de átrio, ou seja, são experiências básicas. Nós vimos isso aqui na semana passada, né? O átrio representa o básico da vida espiritual, do crescimento espiritual. O lugar santo é o nosso segundo nível, e o santo dos santos é onde todos nós queremos chegar, que é a maturidade espiritual, claro que de forma figurada, né? De forma figurada, o Santo dos Santos representa isso. Mas veja que salvação e batismo com o Espírito Santo fazem parte do início da caminhada, é só o início, não é o ápice do nosso crescimento espiritual, tá? Então, tudo isso nós encontramos aí neste altar. Tem muitas outras coisas que eu poderia falar, mas por falta de tempo aqui, eu não posso. Bom, segundo móvel da caminhada, e por que eu falo caminhada? Porque, de novo, eles precisavam caminhar, tá? Então, o sacerdote entrava aqui, aí tinha esse primeiro móvel. Bem, na verdade, o primeiro móvel que eles caminhavam, que eles precisavam passar, é a pia, tá? O lavacro. Então, todas as vezes que o sacerdote entrava, ou o sumo sacerdote entrava aqui, ele precisava passar obrigatoriamente pela pia, se lavar, se limpar, para depois ele vir fazer o trabalho ou o serviço de imolar, né, fazer o holocausto ali dos animais, tá? Então, por que é uma caminhada? Porque, veja, são passos que ele vai dando até ele chegar aqui na Arca da Aliança, tá? Então, assim, pegando ali a forma cronológica, o segundo móvel, o segundo passo que ele dava ali dentro desse grande empreendimento era nesse móvel, tá? Que ele é conhecido como lavacro, em algumas traduções, ele pode ser chamado de pia ou também chamado de bacia, vai depender aí da sua tradução, tá? E era um móvel que tinha água, só se o holocausto ou o altar de bronze era o único móvel que tinha sacrifício, que tinha morte, esse aqui era o único móvel que tinha água. Os móveis à frente e o altar de bronze, nenhum deles tinha água. Esse era o único que tinha água, tá? E para que servia essas águas?
justamente para se lavar. Então, eles precisavam se limpar. É claro que era uma limpeza física, mas aquilo tinha uma representatividade espiritual, tá? E essa limpeza, essa lavagem, tem algo para nos ensinar nos dias de hoje. Veja que na imagem, o sacerdote aqui, ele está lavando as mãos, né? Então, ele tinha esse ofício de se lavar, de se limpar, e nós também, isso representa para nós uma experiência. Qual? O batismo nas águas, no nome de Jesus. Nós batizamos em nome de Jesus, tá? Então, se fosse a primeira vez que o sumo sacerdote, que o sacerdote estava entrando no tabernáculo, se fosse a primeira vez dele, ele se banhava por completo. Isso está no livro de Êxodo, tá? Então, ele precisava se banhar por completo, lavar todo. O que isso representa? Isso representa a nossa experiência de batismo nas águas por imersão. Por isso que ele se banhava por completo. Agora, se da segunda vez em diante, ele precisava lavar duas coisas. Ele precisava lavar as mãos e ele precisava lavar os pés. Isso está em Êxodo, capítulo 30, do versículo 17 até o versículo de número 19, tá? E se banhar por completo está em Êxodo, capítulo 29, versículo 4, tá bom? Então, se fosse da segunda vez em diante que ele entrava nesse empreendimento para trabalhar, ele precisava lavar as mãos. E o que isso representa, Kelvin? Isso representa, quando nós, na semana que vem, nós, já vou dar o briefing da semana que vem, o spoiler, perdão, da semana que vem, nós vamos estudar os 5 sentidos, de corpo, alma e espírito. O corpo tem 5 sentidos, a alma também tem, e o espírito também tem. O sentido do tato, que é as mãos, aqui o sentido físico do tato, no espírito, ele é o sentido da adoração, tá? É no sentido da adoração. Por quê? Porque é com a adoração que nós tocamos a Deus. Nós podemos tocar Deus através da nossa adoração. Porque Deus é espírito e ele quer ser adorado, ou ele necessita ser adorado, ele precisa ser adorado, né? Ele precisa ser adorado, e é através da adoração que nós tocamos a Deus, né? E quando nós falamos de lavar as mãos, nós estamos falando de lavar as nossas mãos espirituais, para que quando nós adorarmos ao Senhor, ou nós fizermos algum tipo de serviço, porque adoração é trabalhar para Deus, nós fizermos algum tipo de serviço, nós estaremos tocando ao Senhor com as nossas mãos limpas, tá? Com as nossas mãos limpas. E lavar os pés significa limpar o nosso caminho. Pedir para que o Senhor lave ou limpe o nosso caminho, né? Deixe o nosso caminho limpo, para que nós possamos caminhar nele e para que nós possamos crescer sempre na estatura dele, tá? Então, lavar os pés significa aí limpar o nosso caminho. Agora, raciocinando aqui um pouco. Imagina que eles estavam no deserto, o povo de Israel aqui, nessa figura, e eles fizeram uma caminhada de 40 anos ao invés de ser 40 dias, por vários motivos, tá? Só que eles precisavam desmontar, hora ou outra, eles precisavam desmontar todo esse empreendimento, desmontar tudo, caminhar no deserto, né? Porque eles estavam em rumo a Canaã, a direção ou o lugar que eles queriam chegar era Canaã, e eles estavam peregrinando no deserto. E eles desmontavam tudo isso, levavam essa bacia, e lá na frente eles precisavam enchê-la de água de novo, né? Então, veja, eles estão no deserto, eles não estão num lugar onde tem água fácil. Então, como é que eles colocavam água? Aí é que está um grande mistério da Bíblia. A Bíblia, Paulo, veja, para você entender o Novo Testamento, né, você tem que voltar ao Antigo e o Novo também explica o Antigo. Paulo, ele diz que em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 2 até o versículo 4, esse texto é impressionante. Paulo, ele diz que, no versículo 4, inclusive, ele diz que a rocha
era Cristo que estava com eles, é uma referência ao povo que estava no deserto nesse episódio, e a rocha que dava água, né? A rocha era Cristo, que dava água, e a rocha os acompanhava. Então, veja, é uma questão de mistério de Deus mesmo. Mas a Bíblia diz que quando o povo andava, a rocha de água, ou a rocha que dava água, ela acompanhava o povo. Então, era através dessa rocha, dessa fonte de águas, vindo dessa rocha, que é Cristo, que eles alimentavam esse móvel, né? Eles colocavam a água ali para que os sacerdotes pudessem se banhar por completo, se fosse o primeiro dia, ou lavar as mãos e lavar os pés. E se esse móvel representa para nós as águas do batismo, e Jesus morreu, né, vamos dizer assim, Jesus morreu e ressuscitou, Paulo diz aos Colossenses também que nós, no batismo nas águas, nós também morremos para o mundo e renascemos para Cristo. É por isso que nós, muitas vezes, falamos das águas da natureza de morte e vida, né? Às vezes os irmãos podem acompanhar algum tipo de culto, principalmente, acho que aqui em Goiânia, e você, às vezes, pode escutar esse termo: ó, Senhor, me lave, me limpe pelas águas da sua natureza, as suas águas de morte e vida. É uma referência às águas do batismo, porque as águas do batismo, não importa se foi uma água do rio, do mar, da caixa d'água, da piscina, não importa. O que importa é a natureza pelo qual nós somos batizados. E a natureza pelo qual nós somos batizados é a natureza de Jesus, porque nós somos batizados no nome de Jesus. E essas águas agora são águas espirituais, ela também tem o poder de nos lavar, porque o batismo também tem essa referência, né? Então, essas águas de morte e vida de Jesus que traz tudo isso aí para as nossas vidas, tá? Então, aqui tem um aprendizado muito grande espiritual, que nós podemos nos lavar sempre que nós precisarmos, né? Sempre que nós precisarmos, nós podemos nos lavar, porque essas águas sempre estão disponíveis. As águas de Jesus, a palavra, em Efésios capítulo 5, a Bíblia também diz que a palavra é água. Então, as águas de Cristo, as águas de Jesus, a sua palavra, elas sempre estão disponíveis para nos lavar, nos limpar. Então, todas as vezes que você sentir que você pecou, use espiritualmente falando. Eu não estou falando para você pegar uma água e derramar na sua mão. Estou falando de coisas espirituais. Use o poder dessas águas, né? E diga: Senhor, lave os meus olhos com as tuas águas, lave as minhas mãos com as tuas águas, para que eu possa estar limpo, para que eu sempre possa estar limpo espiritualmente, para te adorar, para fazer algum tipo de serviço, né? Na nossa igreja, a gente ensina também um princípio espiritual muito bonito, que eu acho. Às vezes as pessoas chegam na igreja, já vai pegando os instrumentos, já vai ligando o microfone, já vai fazendo tanto de coisa, né? Aquela correria de fazer, e não se lembra de orar e pedir a Deus para lavar as mãos primeiro, espiritualmente falando, para que você pegue nas coisas sagradas de Deus, para que você possa tocar o seu instrumento, para que você possa pegar o microfone para pregar, né? Então é um princípio espiritual que a gente ensina muito aqui. As pessoas lavarem as suas mãos, né? Deixarem as suas mãos limpas, para que nós possamos fazer um serviço a Deus, né? Porque adoração é trabalhar para Deus, oração é trabalhar para Deus, pregação é trabalhar para Deus, estar em comunhão com a igreja junto com os irmãos é um serviço de adoração. Por isso que nós falamos ir à igreja para prestar um serviço de adoração, né? Porque nós vamos, de fato, trabalhar em adoração para Deus. Então, estarmos limpos espiritualmente para que a nossa adoração toque ao Senhor e nós sejamos limpos e que a nossa adoração seja aceita diante dele. Tá? Isso são coisas espirituais e princípios espirituais aí muito interessantes. Uma outra coisa muito legal, você vai encontrar em Êxodo, capítulo 38, versículo 8, você vai encontrar que esse material aqui, ó, ele foi feito, é uma pia de bronze, tá? E esse bronze foi retirado do espelho das mulheres, tá? Foi retirado do espelho das mulheres. Então, quando as pessoas, o sacerdote, ele vinha e ele parava de frente a esse móvel, ele poderia vê-lo, né? Porque foi feito do material de espelho. Pode ler lá em Êxodo 38:8 e você vai ver. O que isso representa espiritualmente para nós? Espiritualmente representa que, diante de Jesus, porque esse lavacro aponta 100% para Jesus,
nós podemos nos ver, né? Nesse espelho, Jesus reflete a nós mesmos, e nós podemos nos ver espiritualmente, ou seja, onde nós estamos sujos para que nós possamos nos lavar. Se são os nossos olhos, se são os nossos ouvidos, se são as nossas mãos, se é a nossa boca, se é os nossos pés que estão sujos. Nesse espelho, nós podemos nos contemplar diante desse espelho espiritual, né? E nós podemos nos lavar. Então, comece a praticar isso, se você não tem praticado isso espiritualmente. Isso é um princípio muito valioso. Na sua oração mesmo, fale, Senhor, deixa eu me ver espiritualmente diante de Ti, porque o Senhor é o meu lavacro, e eu posso me ver no Senhor. Eu posso ver aonde estão os meus pecados, eu posso ver aonde estão as minhas iniquidades, eu posso ver onde estão as minhas mazelas, para que eu possa pedir e clamar por limpeza. Porque ao mesmo tempo que Jesus é aquele que nos mostra a sujeira, ele é aquele também que nos limpa da nossa sujeira espiritual, tá? Bom, apenas 2 móveis desse tabernáculo não tinham suas medidas estabelecidas, tá? O altar de bronze, por exemplo, tinha sua medida estabelecida. Olha, você vai fazer, Moisés, ele vai ser de 2 metros de largura, 4 metros de comprimento, né? A mesa tem que ser nessa largura e nesse comprimento. Enfim, apenas 2 móveis não tinha o seu tamanho delimitado. E um deles é exatamente o lavacro. Deus não deixou delimitado para Moisés. O lavacro, eu quero ele de 2 metros de altura, por 1 metro de diâmetro. Deus não deixou isso. Por quê? Deus passando um recado, uma mensagem. Esse móvel tinha água para nos lavar. Se o tamanho dele é ilimitado, porque não tem suas medidas pré-determinadas, é Deus passando a mensagem o seguinte: as minhas águas para te lavar são águas ilimitadas. Não existe uma limitação das minhas águas para te lavar, para te limpar. Todas as vezes que você precisar, todas as horas que você precisar, são águas ilimitadas. É uma limpeza, é uma lavagem espiritual ilimitada. Você pode usar quantas vezes você quiser, porque não tem delimitação de tamanho, né? Isso é muito, muito, muito grande. Ou seja, é uma fonte de águas inesgotáveis. Isso está em conexão com João capítulo 7, versículo 37 e 38. Depois vocês podem ler lá, tá? De novo, eu não sei se alguém chegou agora. Hoje eu não tenho condições de abrir todas as referências bíblicas que eu tenho aqui, porque senão seria uma aula de, no mínimo, umas 4 horas. E a gente não tem, né, esse tempo todo assim, né, fica um pouco cansativo. Então, vou citando as referências, vá anotando, ou depois assista com mais calma aí no YouTube, tá? Então, isso está em conexão com João, Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 e 38, tá? Bom, vamos caminhar aqui sobre o átrio, né? Eu quero, para fechar aqui, ó. Então, nós temos 3 experiências no átrio: salvação pelo sangue, batismo com o Espírito Santo e fogo, com evidência de falar em línguas, e batismo nas águas, tá? Então, são 3 experiências que nós podemos conquistar com Jesus. Nos resta 4 experiências que estão aqui agora dentro da tenda, chamada tenda do encontro, essa tendinha aqui, tá? Mas aqui fora no átrio, ou seja, as 3 primeiras experiências que o cristão vai ter sempre serão essas: salvação, porque sem salvação você não consegue ser batizado com o Espírito Santo. Se você conhecer alguém que fala que é batizado com o Espírito Santo, mas não foi salvo ainda por Jesus, isso é um engano, isso é uma mentira, porque isso é impossível. O Espírito Santo não vai repousar sobre alguém, ou o poder dunamis, o poder que ressuscitou Jesus, não vai vir sobre alguém que não tenha a chancela do sangue de Cristo, tá? É impossível o Espírito Santo fazer morada na vida de alguém sem antes ter a salvação pelo sangue de Jesus. E não tem como o Espírito Santo habitar se Jesus não estiver. E não tem como Jesus e o Espírito Santo estiver se Deus Pai, né, Deus, não estiver. Então, a Trindade precisa estar morando dentro de uma pessoa. E batismo com o Espírito Santo não quer dizer Espírito Santo estar morando em nós. Uma coisa é o Espírito Santo habitar em nós, e isso vem quando nós
cremos em Jesus como nosso Salvador. No dia que nós cremos, temos a experiência do sangue, que está aqui, ó, passa a habitar em nós o Pai, o Filho e o Espírito, tá? Faz habitação dentro de nós. Porque não tem como o Pai habitar sem o Filho habitar sem o Espírito e o Espírito habitar sem os três. Agora, uma outra coisa bem diferente é um revestimento de poder. Esse é um revestimento de poder. É chamado de batismo com o Espírito Santo e fogo na Bíblia Sagrada, tá? Só destacando isso aqui para as pessoas não se perderem. Então, aqui no átrio, veja, no início da caminhada, você pode já conquistar 3 experiências das 7. Você pode conquistar 3 experiências com Jesus. E isso nós estamos falando a nível de átrio, tá? Kelvin, por que esses 2 móveis do átrio eram feitos de bronze? Porque bronze está ligado com julgamento, ok? O bronze foi utilizado no Antigo Testamento para julgamento. Isso está em Números, capítulo 21, do versículo 4 até o versículo de número 9, quando, vocês vão se lembrar, quando o povo de Israel estava andando, peregrinando no deserto, e eles começaram a fazer murmuração e muitas coisas contra Deus. Deus mandou algumas víboras, algumas serpentes, e as serpentes picavam as pessoas. No deserto não tem hospital, não tem remédio, as pessoas morriam. E aí Moisés foi fazer intercessão pelo povo, né, até Deus, e dizer, Senhor, né, tenha misericórdia, né, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E Deus disse para ele, olha, faça uma serpente de bronze, coloque ela no alto, e todas as vezes que as pessoas forem picadas pela víbora, ela olha para a serpente, e assim ela vai ser curada. Ou seja, ela foi salva daquele julgamento de morte que estava sobre ela. Porque no deserto, picado por uma cobra, seu julgamento é de morte, né? A pessoa vai morrer, tanto é que várias pessoas tinham morrido já. Aí, a Bíblia diz que uma serpente foi levantada no deserto, né? E as pessoas olhavam para essa serpente e elas eram curadas, elas eram livres desse julgamento de morte. E aí vem Jesus em João capítulo 3, versículo 14 e 15, e diz que, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, o Filho do Homem tem que ser levantado na terra, ou seja, Jesus se compara a uma serpente. Então, na balança de Deus, existe uma serpente do bem, vamos dizer assim, que é conhecida também como Jesus, e existe uma serpente do mal, vamos dizer assim, que é conhecida como Satanás. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia que está dizendo em João capítulo 3, versículo 14 e 15. Jesus diz que, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado na terra. Por quê? Porque a serpente livrou as pessoas do julgamento de morte naquele tempo. É por isso que esses 2 móveis eram feitos de bronze, tá? Bom, no átrio existia uma iluminação, tá? Existia uma iluminação pelo sol, não existia nenhum tipo de cobertura, o sol iluminava esse lugar. Isso é uma referência ao novo céu, tá? As moradas eternas que nós estudamos na semana passada. E nós vimos lá que tanto o novo céu quanto a nova terra, eles eram iluminados pelo sol. Então, uma clara referência aí sobre o que nós estudamos na semana passada. Agora, passando aqui desses 2 móveis, eu queria falar com vocês sobre a cobertura da tenda, que é essa figurinha aqui, ó. Essa coberturazinha que tinha aqui. Essa aqui, que cobria essa pequena estrutura dentro dessa grande estrutura aqui, né, que é mais conhecida como tabernáculo, e essa aqui é conhecida como tenda. Tenda do encontro, tenda da congregação, é conhecida assim também. E aqui nós tínhamos 4 coberturas, tá? 4 coberturas para essa tenda. Quais eram elas? De dentro para fora, tá? Era como se tivesse 4 camadas de telhado, vamos dizer assim, para os irmãos entenderem. Então, de dentro para fora, ela tinha um véu, que tinha nesse véu bordado querubins. Aí, por cima desse véu, vinha pele de cabra. Por cima da pele de cabra, vinha pele de carneiro ou cordeiro. E por cima de todas essas, que é basicamente essa que vocês estão vendo aqui na imagem, era uma pele de texugo. É um animal que é da família do gambá, tá? Tem algumas bíblias que trazem uma pele de golfinho,
porque a tradução mais oficial, tem algumas traduções que falam uma pele fina, uma pele cinza fina. E aí tem muitos tradutores que traduziram isso como pele de golfinho, tá? Isso está em Êxodo, capítulo de número 26. Mas, se você observar os originais da Bíblia, a Bíblia fala que essa pele era uma pele de texugo. É um animal, um roedor, é da família ali do gambá, tá? Então, era uma pele, uma pele escura. E olha que coisa interessante. Isso representa para nós a humildade de Jesus. Por quê? Porque por fora, pensa esse negócio aqui, uma pele de um animal desse, parece, vamos imaginar um gambá. Pensa, imagina só uma estrutura dessa, aonde o muro, né, vamos chamar isso aqui de muro, aonde o muro pegava uma altura mais ou menos aqui, vamos dizer assim, cobria mais ou menos essa altura, e daqui para cima as pessoas conseguiam ver, né? Quem passava aqui, ó, quem passava aqui do lado de fora, ela conseguia ver essa parte aqui de cima, ela não conseguia ver o que estava aqui dentro, porque tinha esse muro aqui, né? Mas ela conseguia ver, mais ou menos é a sua casa, as pessoas passam do lado de fora, se sua casa tiver um muro fechado, elas conseguem ver uma parte ali do telhado, quem sabe até um pedacinho da sua casa, mas ela não consegue ver aqui dentro, era a mesma imagem que está acontecendo. Aí você imagina, aqui dentro só tinha móveis de ouro e prata, não tinha nada de bronze aqui dentro. Absolutamente nada de bronze tinha aqui. O bronze estava aqui, ó. Aqui e aqui. Agora, todos os móveis que tem aqui dentro, todos eles são de ouro. Isso fala da glória de Deus, tá? Daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas pensa como isso era valioso. Pensa como isso era grandioso, né? Estima-se, existe um cálculo que foi feito por alguns americanos, não tem nada a ver com a nossa igreja, não foi a nossa igreja da Christ Gospel nos Estados Unidos que fez esse cálculo, mas tem um cálculo de alguns americanos, por situações da Bíblia, porque a Bíblia às vezes traz o peso, né? Use 35 quilos de ouro para produzir esse móvel, por exemplo, o candelabro. Então foi feito mais ou menos um cálculo estimado de quantos milhões de dólares tinham sido impregnados aqui, né? Em todos esse empreendimento, na prata, no bronze, no ouro, e eles chegaram ao cálculo de mais ou menos 1,5 bilhões de dólares, bilhões, não milhões, mas 1,5 bilhões de dólares que tinha aqui nesse empreendimento através de ouro, prata e bronze. Aí veja, vem Deus e manda colocar pele de texugo em cima do negócio de ouro, né? É só Deus mesmo para fazer umas coisas dessas. Então, fala sobre humildade, né? As pessoas passavam de fora e olhavam e pensavam assim, que trem feio esse negócio aí. Coisa feia esse negócio, não deve ter nada. Pensa um ladrão, né? Vamos imaginar um ladrão. Eu sei que é difícil você imaginar isso no deserto, porque eles estavam no deserto. Perdão. Mas imagina um ladrão passando aqui pensando, cara, para que eu vou entrar dentro desse negócio aqui? Eu vou roubar isso aqui? Tem nada, uma coisa feia, uma casa feia dessa, um telhado horrível desse, não deve ter nada que presta. Se houve isso, né? Que a Bíblia não registra, eu estou aqui apenas fazendo uma conjectura, mas se houve isso em algum momento, a pessoa não sabia que aqui dentro tinha, nos cálculos desses matemáticos, eu também não estou falando que é o cálculo exato, e não estou falando que isso é verdade, estou falando atitude de informação, nós sabíamos que tinha 1,5 bilhões de dólares em ouro, principalmente aqui dentro, porque, de novo, todos os móveis, né, todos os 4 móveis que tinham aqui dentro, eles eram feitos de ouro puro, ouro maciço, tá? Agora, interessante, tanto nessa porta, como nessa daqui, ó, vocês não vão ver aberturas, tá? Vocês não vão ver a Bíblia falando assim, Deus falando, Moisés, faça uma fissura aqui, ó, para que as pessoas possam entrar. Moisés, faça uma fissura aqui para que as pessoas possam entrar, né? Vocês podem até ver alguma imagem na internet que tem uma abertura, mas na Bíblia não tem isso, no original não tem isso. Poxa, Kelvin, então como é que as pessoas entravam? Tanto aqui como aqui. Isso aqui era ultramente pesado, tá, pessoal? Isso aqui era muito pesado, muito alto, principalmente essa estrutura aqui, ó. Era muito alta. E veja que ele não era um pano só, eram 4 tecidos trançados um no outro. Então, existe alguns rabinos, alguns judeus, que dizem que para abrir isso, como se fosse um portão daquilo que nós conhecemos hoje,
era necessário uma junta de bois, né? Uma junta de bois para puxar esse negócio como se fosse uma cortina para abrir, de tão pesado que era. Então, como que eles entravam? Simples, eles entravam rastejando. Então, eles puxavam uma pontinha aqui assim, ó, e eles entravam por baixo, rastejando, praticamente rastejando aqui, né? Ou seja, se nós queremos crescer em Deus, nós também temos que nos humilhar e nos rastejar na presença dele, porque os humilhados serão exaltados, né? E Deus dá sabedoria aos humildes e não aos soberbos. E é por isso que ele colocou essa pele, mandou colocar essa pele aqui, feia, vamos dizer assim, né? Que era uma pelezinha feia, mas que tinha uma representatividade muito grande. Agora, olha que coisa interessante, ainda falando sobre essa questão de humildade. Essa porta aqui, ó, se você for estudar sobre essa porta, a Bíblia diz que essa porta tinha 20 côvados, tá? Ela tinha 20 côvados aqui de largura para as pessoas passarem. E já essa, veja, por aqui você já consegue ver. Já essa, ela só tinha 10. Ó, ela era um pouco mais estreita. Ah, e eu vou explicar essa questão de estreita, tá? Porque às vezes a pessoa fala, ah, essa porta que era estreita, não era a segunda porta. Ah, mas vamos lá. Se nós estamos num crescimento espiritual, e os sacerdotes também, eles estavam nessa crescente, veja, eles começavam aqui, pulavam para cá, depois entravam aqui, tinha 3 móveis, até eles chegarem aqui, onde estava a Arca da Aliança, e aqui estava a plena presença de Deus. Então, veja, é um caminho espiritual a ser seguido. Então, veja, para eles saírem para eles entrarem nesse ambiente, a porta já era estreita. E Jesus diz que a porta é estreita mesmo, né? Então, eles entravam por essa porta estreita. Agora, veja, para chegar um pouco mais próximo da presença de Deus, que a presença de Deus estava aqui, e aqui a representatividade da nova cidade, a cidade santa, isso eu expliquei na aula passada, se você não veio na aula passada, assista, por favor. Eles tinham que passar por uma porta ainda mais estreita, né? Então, veja, é um claro recado de Deus. Quanto mais próximo eu quero estar de Deus, mais estreita será a porta. Porque Deus requer um maior compromisso, um maior cuidado, um maior amor. E quando a gente fala isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão as pessoas acham que nós estamos falando que o caminho de Deus é muito difícil, que as coisas com Deus é muito difícil, que nada é fácil, e não. De fato, é um caminho, não é um caminho fácil, vamos dizer assim, mas ele se torna fácil porque nós fazemos com amor, nós fazemos com prazer, nós fazemos porque nós amamos Deus e nós queremos mais dele, nós queremos chegar mais próximo dele, nós queremos estar assentados no trono com ele. De novo, isso eu ensinei na aula passada. Então, se você quiser assentar no trono com Deus, você vai precisar caminhar até a presença dele, tá? Aí você pode falar assim, pô, mas a Bíblia diz que o véu foi rasgado. Sim, a Bíblia está fazendo referência, é claro, ao véu que está aqui, né? Ao véu que está aqui dentro. Mas para esse aqui rasgar, esse aqui também teve que rasgar, esse aqui também teve que rasgar, e automaticamente esse terceiro se rasgou também. Então, poxa, Kelvin, mas se o véu foi rasgado, por que eu tenho que me humilhar? Por que o caminho é mais estreito? A Bíblia diz que o véu foi rasgado. A Bíblia não diz que nós estamos lá onde Deus está. Se o véu foi rasgado, a Bíblia só está dizendo que o caminho foi aberto para nós chegarmos até ele. Mas a Bíblia não diz que nós já estamos nele. A Bíblia só diz que o véu foi rasgado e nós temos condição de chegar nele. Veja o texto de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem, né? Aquele que quiser vir ao Pai, tem que me pegar como caminho, né? Então, se nós queremos chegar até a presença, a glória de Deus, nós precisamos caminhar. Então, quanto mais próximos de Deus, mais estreita será a porta, tá? Então, entrando aí nessa estrutura chamada de lugar santo, deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui, entrando nessa estrutura aí chamada lugar santo, que é essa segunda aqui nós temos a primeira, aqui a segunda, e aqui no final a terceira, nós temos agora móveis que não são mais de bronze.
você não vai ver os móveis que eu vou falar a partir de agora, você não vai vê-los mais no material de bronze. Você vai ver ouro, principalmente, 98% de ouro e 2% de prata. Por que disso? Prata significa redenção, enquanto que bronze significa julgamento, prata significa redenção. Por quê? Porque no Antigo Testamento, as pessoas, principalmente os estrangeiros, que queriam se tornar, ou entrar para o povo de Israel, eles precisavam entrar e pagar uma medida de prata, ou seja, ter a sua redenção. E a Bíblia também diz, tem algumas referências que, relacionada à questão de pecado, eles também tinham que dar algumas moedas de prata. Então, prata representa redenção em Cristo. E o ouro representa a própria glória de Deus, tá? Então, por isso que, a partir daqui, vocês vão perceber que os móveis estão tampados. Quem estava aqui do lado de fora não via o que estava acontecendo aqui dentro. E quem já estava lá dentro não via quem estava aqui fora. Fato é que nem todos que estão aqui fora tinham acesso a esse lugar aqui, lugar santo. E muito menos ao lugar santíssimo. Esse só tinha acesso o sumo sacerdote uma vez por ano. Aonde eu vejo isso, Kelvin? Você vê isso no livro de Êxodo, a partir do capítulo 25, e você vê isso em Levítico, capítulo de número 16, tá? Levítico, capítulo de número 16, tá? Bom, altar de ouro, ou também conhecido como altar de incenso, o incenso especial. Esse é um móvel que fala para nós de oração. Se no altar de bronze eu alcancei crescimento espiritual através da salvação do sangue e através do batismo com o Espírito Santo e fogo, e no lavacro ou na pia eu consegui a experiência do batismo nas águas, aqui é um móvel que já está num nível espiritual um pouco mais avançado, e ele apresenta para nós a experiência de oração. Poxa, Kelvin, então quer dizer que se eu fui salvo pelo sangue, se eu tenho batismo com o Espírito Santo e fogo, batismo nas águas, eu não oro? Sim, você ora. Mas você não ora com a mesma sabedoria que você ora quando você cresce espiritualmente. Aqui eu estou fazendo um desenho de fogo, tá? Por mais que tenha fumaça ali, eu quero desenhar que tem fogo aqui. Você não ora no mesmo nível espiritual de quando você cresce espiritualmente, quando você alcança outros níveis, outro patamar de crescimento espiritual, tá? Aqui é um outro patamar de crescimento espiritual, um outro nível de crescimento espiritual, logo, um outro nível de oração, orações mais profundas, orações mais, como é que eu posso dizer, mais profundas, mais complexas em Deus. E como que nós sabemos que esse é um móvel que fala de oração? Simples, porque incenso na Bíblia fala de oração, tá? Isso você vai encontrar em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. João, que está escrevendo aquele livro, vai dizer que ele viu um anjo com uma taça cheia de incenso, que é as orações dos santos. Então, incenso fala de oração. E no Salmo 141, versículo 1 e 8, 1 e 2, perdão, o salmista Davi também fala que as orações dos santos são incenso queimado. Se eu não me engano, ele fala sobre o incenso vespertino. Fato é que a Bíblia, explicando a própria Bíblia, o altar de incenso especial era ou é a nossa experiência em Jesus com oração, tá? Uma oração de mais intimidade com Deus, porque nós precisamos ter uma vida de oração. E quando nós temos uma vida de oração, nós encontramos nessa vida de oração uma intimidade com Deus. O próprio Jesus falou de uma oração íntima, né? Ele disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele falou sobre a oração de intimidade. Ele diz, olha, se você quiser orar ao Pai, entra para o seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. O que ele está dizendo? Ali é uma referência a um lugar de intimidade. Porque quando nós entramos para o quarto e nós fechamos a porta, nós temos intimidade com a pessoa que entrou conosco naquele quarto, concorda?
E isso é o que Jesus está ensinando. Nós não estamos falando de questões sexuais, físicas, irmãos, nós estamos falando de coisas espirituais. Então, Jesus só está fazendo uma analogia, usando esse exemplo, porque ele está querendo nos mostrar que nós precisamos ter intimidade com Deus. E como que nós temos? Em oração, em secreto. E veja, esse móvel está em secreto. O altar de ouro, ele está secreto aqui dentro. As pessoas, de novo, lembra da figurinha do rapazinho passando aqui? Rapazinho meu que tá bonito, né? Ele não via o que estava aqui dentro, então é um lugar secreto, um lugar escondido. É o que Jesus está falando sobre oração em secreto. Por isso que esse móvel representa oração e ele está aqui dentro, ele está escondido, é uma oração secreta, é uma experiência secreta que nós temos com Jesus. Por exemplo, níveis de oração. Vamos falar sobre níveis de oração, rapidamente aqui. Basicamente, nós temos 4 níveis de oração, tá? 4 níveis de oração. Primeiro nível de oração, oração de petição. Esse todo mundo tem e essa é a mais importante. É a oração de pedir mesmo. A gente pede as coisas para Deus, pede o Espírito Santo, pede coisas espirituais, pedimos bênçãos, pedimos livramento, pedimos cura. Essa é a oração que nunca tem que sair da nossa boca. É a oração de petição. Quando nós pedimos a Deus, né? E essa é a oração mais comum e nunca deixe de fazer esse tipo de oração. Segundo nível de oração é uma oração que nós chamamos de oração de batalha espiritual. Todos nós temos nossas batalhas espirituais contra a nossa vontade da carne, contra o nosso pecado, aquilo que nós queremos vencer. Então, nós precisamos batalhar em oração e, principalmente, orações secretas. Por exemplo, se eu tenho um vício, se eu tenho um vício, um tipo de vício, um pecado de vício, se eu tenho um pecado, sei lá, qualquer outro tipo de pecado, que as pessoas chamam de pecado forte, né, vamos dizer assim, e eu quero batalhar contra isso, eu quero me arrepender, eu não quero ter mais isso, você vence isso no seu lugar de oração secreta, no seu lugar de intimidade, aonde você vai poder batalhar contra isso, batalhar contra essa autoridade espiritual maligna, ou aquilo que Paulo fala, né, que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os potestades, contra os principados. Isso é um principado e uma potestade que você precisa entrar em guerra, em batalha espiritual, para que você possa vencer. Caso contrário, você não vai vencer e você vai sempre cair nesse pecado. Então, é um nível um pouco mais profundo de oração que nós chamamos. Um terceiro nível de oração, nós podemos falar sobre a oração de autoridade, tá? Uma oração que nós chamamos de oração de autoridade. Ou também, não, essa é uma oração de autoridade, onde nós clamamos por autoridade espiritual, tá? E aquela que Jesus fala assim, olha, impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa é uma oração de autoridade espiritual, tá? Que nós conquistamos, principalmente em intimidade com Deus, né? Eu falei 4, mas tem 5 níveis de oração, tá? Petição, oração de batalha espiritual, oração de autoridade, e um quarto nível é a oração que nós chamamos de intercessão do Espírito. Isso está em Romanos capítulo 8, quando Paulo diz que o Espírito vai interceder através de nós, pelas pessoas, tá? Então, o Espírito Santo, ele vem e nos usa, porque ele está dentro de nós. E ele usa nós para que ele possa interceder pelas pessoas. Não somos nós que intercedemos. É o Espírito Santo que usa a nossa boca para interceder pelas pessoas, tá? Então, essa é uma oração de intercessão, e você faz um sonido inexprimível. O próprio texto diz. Ele faz uma intercessão com gemidos inexprimíveis, né? Com sons inexprimíveis, ou seja, sons inaudíveis, você não consegue entender o que está acontecendo, mas é o Espírito Santo intercedendo pelas pessoas, pelos santos, através de vocês. Está em Romanos, capítulo 8. E o quinto e último nível de oração, esse é um nível muito, muito profundo de oração, é o que nós chamamos de oração de dores de parto. Quando Paulo, aos Gálatas, ele diz, olha, eu tive dores de parto, você vai ver lá pelo contexto, que ele está falando sobre oração, não tem como ele estar falando de outra coisa, e ele está falando, olha, eu tive dores de parto até que Cristo fosse formado em vós, ou seja, eu tive dores, né? Na minha oração eu orei e senti até dores físicas, né? Oração é uma questão espiritual, mas ele diz que sentiu até contração. Pensa, uma mulher que está prestes a dar à luz, eu nunca vou saber disso, né? Porque não sou mulher, mas as irmãs que estão me ouvindo aqui já tiveram parto natural,
vão saber, né, o que nível que é de dor essa. E Paulo diz que sentiu esse nível de dor até que Cristo fosse formado nas pessoas, né? Até que Cristo fosse formado em alguém. E agora, rapidamente, Kelvin, por que era um incenso especial? Porque esse incenso tinha 5 essências, tá? 5 essências. Isso você vai encontrar em Êxodo, capítulo de número... Deixa eu só conferir aqui. Êxodo, capítulo de número 31. Êxodo, capítulo de número 30, do versículo 34 até o versículo de número 38, tá? Eram 5 essências que eram composto esse incenso especial. Você vai ver lá que Deus vai falar para Moisés colocar 5 essências. Quais eram elas? Bálsamo, ônica, gálbano, incenso puro, porque o incenso puro também estava nos ingredientes, e sal. São 5 essências que apontam para o nome de Jesus. O nome de Jesus é composto por 5 letras, tá? 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Você pode falar, poxa, Kelvin, mas o nome de Jesus não é um nome escrito em português. Ele foi escrito, ele é o nome do céu. E o idioma que Deus deu para Abraão, para Adão no início, era o hebraico. Por isso que o povo judeu fala hebraico, tá? O povo judeu nunca mudou o idioma. Abraão falava em hebraico com Deus, Deus falava em hebraico com Abraão. E o nome Jesus vem dessa raiz hebraica. Sim. E no hebraico, o nome Jesus Yehoshua também é formado por 5 letras. É por isso que esse incenso especial, ele tinha 5 essências para formar esse perfume, esse cheiro. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 30 que era um incenso muito cheiroso, muito perfumado, obra dos melhores perfumistas, tá? Por quê? Porque era composto por gálbano, ônica, bálsamo, incenso puro e sal. Misturava essas 5 essências, fazia um incenso só e tocava fogo nesse incenso e ele despertava esse cheiro, tá? Veja, orar, incenso fala de oração, incenso especial, 5 essências, fala de Jesus. Ou seja, oração em nome de Jesus. Quando nós oramos no nome de Jesus, é liberado um perfume, é liberado um cheiro agradável, é liberado um perfume dos melhores perfumistas, que sobe até as narinas de Deus, tá? E a nossa oração é aceita por Deus, porque nós oramos no nome de Jesus. Veja, o próprio Jesus diz, quando fores orar, orareis em meu nome expulsarei os demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome orareis, e tantas outras coisas que Jesus fala para orar no nome dele. E pedireis em meu nome o Espírito Santo, e assim ele será dado. Então, as nossas orações precisam ser feitas em nome de Jesus. E no Antigo Testamento, isso já estava revelado no altar de ouro, porque tinha a essência do nome de Jesus nessas 5. Tinha o nome de Jesus nessas 5 essências, perdão. Agora, bálsamo era a primeira. Está ligado com humildade, tá? Humildade. A primeira essência está ligado com humildade. A segunda essência da lista, lá de Êxodo, capítulo 30, era ônica. Está ligado com mansidão. É só você estudar as palavras hebraicas, tá? É só você estudar as palavras hebraicas. Em algum momento aí das aulas mais avançadas, eu vou falar sobre isso, tá bom? A terceira essência lá de Êxodo, capítulo 30, era gálbano. Está ligado com o poder de impregnação, ou seja, impregnar na pessoa, né? Impregnava, né? O cheiro que impregnava. O quarto era o incenso puro. Isso está ligado à fé e fidelidade. Só você estudar a palavra hebraica que está lá. E o 5 era o sal, tá? Número 5 aqui era o sal. Está ligado com preservação, porque o sal, ele preserva, né? Antigamente as pessoas não tinham geladeira. Então, como que elas preservavam as coisas? Elas preservavam as coisas no sal, na banha, né? De porco também tinha muito isso. Mas o sal, ele tem o poder de preservar, né? Então, veja, 5 essências que estão ligadas diretamente às 5 características de Jesus: humildade, mansidão,
Poder de impregnar, porque quando Jesus vem em nós, ele impregna em nós, e nós contamos para as pessoas podem sentir quase que o cheiro de Jesus através de nós, né? 4, fé e fidelidade. Jesus teve fé e Jesus foi fiel. E o quinto é a preservação, ou seja, até hoje Jesus é preservado santo, né? A santidade dele é preservada até hoje. Isso está ligado aí às essências de Jesus. Bom, eu poderia falar muito mais coisas sobre o altar de ouro, mas o tempo aqui está me fazendo correr, tá bom? Bom, próximo móvel que tinha nesse empreendimento, o candelabro. Esse é fantástico, maravilhoso. Eu amo esse móvel, tá? É um dos meus, assim, todos são fantásticos, mas acho que o meu preferido, meu predileto é o altar o candelabro de ouro. Aprendo muito com esse móvel, tá? Aprendo muito, muito, muito mesmo com esse móvel. E ele representa a palavra de Deus. Por que, Kelvin, representa a palavra de Deus? Porque aqui, dentro desse empreendimento, lembra que eu fiz questão de frisar que aqui do lado de fora, no átrio, tinha a iluminação do sol? Mas com essa cobertura, com essas 4, né, coberturas que eu falei agora há pouco, é impossível ter algum tipo de iluminação do sol, né? Veja que aqui também era tampado, tudo era tampado. Então, eles não tinham iluminação solar aqui dentro desse empreendimento, dentro dessa estrutura, né, desse lugar aqui, chamado lugar santo, tá? Porque aqui também internamente tinha outro véu. Então, o que iluminava esse lugar? Exatamente o candelabro, porque ele era um móvel que tinha lâmpadas. Então, veja, ele tinha 7 lâmpadas. 7 é o número da perfeição, iluminação perfeita. O que nos ilumina? O que traz luz para nós? A palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 119, versículo de número 105, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, por aí começa a raiz de que o candelabro está ligado com a palavra de Deus. E é na palavra de Deus que nós encontramos todos os comandos, os mandamentos, os preceitos que tem na poderosa palavra de Deus. Por quê? Porque ela é luz para nós, tá? E a palavra de Deus nós encontramos sabedoria, entendimento, conhecimento e prudência. 4 aspectos nós encontramos dentro da palavra de Deus: sabedoria, entendimento, conhecimento e prudência. Isso está ligado com as 4 letras do nome de Deus. O nome Yehová. Yud, Rei, Vav, Rei. São as 4 letras hebraicas que formam o nome Jeová, né? Nós conhecemos como Jeová, mas o nome em hebraico, a fonética hebraica é dita como Yehová. Esse nome é formado por 4 letras, e essas 4 letras estão em conexão com aquilo que nós temos dentro da palavra. E o que nós temos dentro da palavra é sabedoria para Yud, entendimento para a primeira rei, conhecimento para Vav e prudência para a segunda rei. A letra rei se repete, né? Então, por isso que se forma 4 letras. Então, veja, a Bíblia como um mapa, e esse mapa sendo desvendado dentro da nossa cabeça, né? Nós aprendendo, a gente conseguindo aprender através desse mapa. E esse nome Yehová, esse nome Jeová, Deus se apresentou assim pela primeira vez em Êxodo capítulo 6, versículo 3, quando Deus diz para Moisés que iria fazê-lo conhecer o nome Yehová, porque Abraão, Isaac e Jacó conheceram o seu nome Elohim, El Shaddai, mas ele iria se apresentar agora para Moisés pelo seu nome Yehová. Então, esse móvel é um móvel que tem iluminação. Leia também João capítulo 8, versículo 12, e vocês vão descobrir lá sobre essa questão de iluminação, tá? Relacionado com a palavra de Deus. Veja, a Bíblia totalmente conectada, né? Fazendo conexão entre textos do Antigo Testamento, Novo Testamento, e a Bíblia explicando aí a própria Bíblia. Porque a palavra de Deus precisa ser a nossa fonte de iluminação. A Bíblia precisa ser a nossa fonte de iluminação. A nossa iluminação de mente, a iluminação dos nossos passos, a iluminação de onde nós iremos, precisa vir através da Bíblia. Por isso que ela cumpre esse papel. Agora, olha que coisa interessante. Esse é um cálculo que muitos irmãos da nossa igreja conhecem, né? Se você ler a Bíblia lá, em Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 31,
você vai ver que a Bíblia vai estar falando sobre o candelabro de ouro. E lá a Bíblia vai colocar que esse candelabro era feito por uma haste, que é exatamente essa partezinha aqui, e dessa haste nascia 6 braços, 3 braços para a esquerda e 3 braços para a direita, que é exatamente o desenho que vocês estão vendo aí na minha tela. Lá também, neste texto, os irmãos vão descobrir que assim, eu vou usar a minha tradução, tá? Tem umas palavras diferentes, mas você vai ver que a conta é a mesma. A Bíblia vai dizer que esses braços, tanto a haste quanto os braços, ele era formado por amêndoas, flores e botões. Amêndoas, flores e botões. Na haste tinha 4. Veja, ó. 1, 2, 3, 4. E cada um desses 4 tinha 3 amêndoas, flores e botões. Então aqui tinha 3, 3, 3 e 3, formando o número 12. E aí lá a Bíblia também diz que nos braços, ao contrário da haste, que tinha 4, os braços só tinham 3 nós, vamos dizer assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Aí de cá também é a mesma coisa, ó. 1, 2 e 3. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. E também desses daqui, também tinha suas amêndoas, seus botões e suas flores. Também 3. Só que aqui tinha 4 divisões e aqui só tinha 3, né? Então aqui deu 9. Aqui da mesma forma 9. E aqui também 9. Do lado de cá eu tenho 9, 9 e 9. Agora, veja tanto que esse móvel está ligado com a palavra de Deus. Se eu fizer um corte aqui, ó, daqui, pegando a haste para cá, e eu fizer uma somatória, 9 mais 9 mais 9, eu vou chegar a 27. 27 mais 12, porque eu estou pegando esses 4 aqui, 4 vezes 3, 12, né? Se eu fizer 27 mais 12, eu vou chegar ao número 39. E se eu somar os que sobraram para a direita, eu vou chegar a 27. Por quê? 3 vezes 9 é igual a 27. Veja, quantos livros tem a nossa Bíblia? 66 livros. Tá? Quanto que é 39 mais 27? Exatamente 66. Quantos livros tem o nosso Antigo Testamento? 39. Quantos livros tem o nosso Novo Testamento? 27. Veja, desde esse período, Deus já estava revelando a sua palavra através deste móvel chamado candelabro de ouro. Já estava revelado aqui a quantidade de livros que teria a Bíblia Sagrada. Outra coisa interessantíssima desse móvel. A palavra candelabro, no hebraico, é menorá. Depois eu vou colocar essa palavra lá na nossa comunidade, tá? E a palavra menorá tem uma raiz na palavra nir. E a palavra nir significa brilho de um sulco fresco. Ou seja, uma vala aberta no chão, né? Um suco fresco, não é suco de fruta, tá, irmãos? É um suco feito no chão, né? Um suco fresco feito no chão. Lavrar o solo também significa arar a terra, né? Ou seja, abrir a terra, abrir o solo para haver plantação. E é exatamente isso que a palavra de Deus faz no nosso coração. Ela abre o nosso coração para que a semente seja germinada. Veja, se você pegar esse móvel e colocar ele de cabeça para baixo, ele vai se tornar como se fosse um rastelo, né? Ou como se fosse um arado antigo. Tanto que esse móvel está ligado com a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem essa mesma função, arar a terra do nosso coração, para que faça sucos frescos, para que a terra do nosso coração seja aberta e a semente da palavra de Deus seja plantada ali, para que nasça uma árvore, e uma árvore que dê frutos, e que esses frutos permaneçam, né? Assim a palavra de Deus nos diz. Veja como que isso é interessantíssimo. Quase o nosso último móvel. Hoje eu devo passar uns 10 minutinhos, tá? Rapidinho. A mesa dos pães. Essa mesa, ela representa para nós, perdão, a experiência, ou seja, a questão espiritual da experiência que nós temos com Jesus. Por quê? Porque nessa mesa, ela tinha 12 pães. Veja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso você vai encontrar em Levítico, capítulo de número 24,
versículos 5 a 7, você vai ver que nessa mesa tinha que ter 12 pães e 6 de cada lado. Veja, a mesma altura, tá? A mesma altura. Isso tem uma representatividade espiritual muito grande, já é uma aula mais avançada, mas grave isso aí hoje. E 12 fala de governo. O número 12 na Bíblia representa governo, tá? Por isso que ela tinha que ter 12 pães e 2 incensos puros. Aqui os incensos aqui sendo queimados, ó. Aqui não era incenso especial. Incenso especial era aqui, no altar de ouro. Agora, a Bíblia diz que na mesa tinha só incenso puro, tá? E isso nos ensina muitas coisas. O que nos ensina a mesa? A mesa nos fala sobre a experiência que nós temos com Jesus. Ou seja, o sacerdote, quando ele entrava aqui dentro, ele precisava comer do pão. Ele precisava comer esse pão, tá? Ou seja, ter a experiência de comer esse pão. Jesus diz que ele é água, sim. Jesus diz que ele é luz, também. Mas Jesus também diz que ele era pão. Então, ao mesmo tempo que ele é luz, ele diz, eu sou a luz do mundo, e vós também precisam ser, né? Quanto mais eu aprendo dessa luz, quanto mais eu absorvo dessa luz, que Jesus é o nosso candelabro, isso o Apocalipse também fala, que Jesus é o nosso candelabro, nós nos tornamos luz ou nós temos luz, quanto mais nós comemos deste pão, mais nós estaremos debaixo do seu governo, ou seja, nós estamos aprendendo a estar debaixo do governo de Jesus, e mais nós alcançamos fé e fidelidade, porque ele tinha um incenso puro aqui. Lembra do estudo do incenso especial, que tinha o incenso puro aqui, ó, que era a quarta substância, que fala de fé e fidelidade, que eu disse? Aqui, quanto mais nós comemos do pão, ou seja, quanto mais experiência você tem com Jesus, ou seja, você sai de um nível teórico, você deixa aquele mundo só da teoria, só do conhecimento, de encher a sua cabeça só de conhecimento, e você passa a ter experiência com ele. No seu altar, no seu quarto de oração, por exemplo. Faça do seu quarto de oração um lugar de experiências. Tenha experiências com Jesus. Seja um cristão que tenha experiência. Sabe por quê? Um conhecimento vai ser muito difícil alguém te tirar, mas alguém pode te convencer do contrário de alguma coisa que você já conheceu antes. Agora, uma experiência verídica, verdadeira, ninguém pode tirar. A pessoa pode falar o que for, a pessoa pode ser o que for, mas ela não consegue tirar de você uma experiência real que você teve com Jesus. É isso que a mesa dos pães representa para nós. Ou seja, nós sairmos do mundo da teoria e entrarmos dentro do mundo de experiência. Lembra quando Jesus escreveu em João, capítulo 3, ele diz, olha, o Pai, inclusive o pastor Jordão, o pastor aqui de Goiânia, pregou esse texto aí na nossa igreja ontem, quando Jesus diz assim, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores e esses são os verdadeiros adoradores, são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Jesus estabelece uma balança com dois lados, em espírito e em verdade. Adorar em espírito é adorar pelas experiências que você tem. E adoração por verdade é adoração pelo conhecimento da palavra que você tem. Por isso que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que não adoram só pelo conhecimento, que não adoram só pela teoria. Eu sou cheio de teoria, eu sou cheio de conhecimento. Deus não está procurando esse tipo de adorador. Ele está procurando aqueles que adoram por conhecimento, mas que também adoram por experiências, tá? E o número 12. Kelvin, por que o número 12 fala de governo? Poxa, 12 meses para governar um ano. Já parou para pensar nisso? 12 tribos de Israel eleita para governar as nações. 12 discípulos de Jesus escolhidos para governar a igreja. A cidade santa, né? A nova cidade, a nova Jerusalém, que nós falamos um pouco na semana passada, é a cidade onde representa o total governo, eu vou chegar lá agora. E nessa cidade que representa o total governo, ela tinha 12 portas, 12 colunas, ela media 12.000 estádios. Veja, tudo que se fala sobre governo, Deus coloca o número 12 no meio. É Deus falando através de números, tá? Então, o número 12 está conectado com o governo. E Deus se apresenta por 12 nomes, tá? Deus também tem 12 nomes. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 34, versículos 5 a 7, tá? Deus apresenta para Moisés, que vai falar para ele agora, apresentar o nome dele sobre Jeová,
Aí a Bíblia diz que Deus passa à frente de Moisés, proclamando o seu nome. Aí ele diz, Jeová, forte, compassivo, misericordioso, longânimo, cheio de amor paciente, fiel, que persevera em amor em milhares, que perdoa a malignidade, que perdoa a rebelião, que perdoa o pecado, e ele é justo juiz. Veja, ele também se apresentou por 12 nomes, ou seja, um Deus que governa através dos seus 12 nomes, tá? E aí, para finalizar, nós temos a Arca da Aliança, tá? Que também era uma arca de ouro, e essa Arca da Aliança, ela representa para nós o governo completo, estarmos debaixo do governo pleno de Deus. Por quê? Porque a Arca da Aliança no Antigo Testamento, ela servia principalmente para mostrar a direção para as pessoas, tá? Isso você vai encontrar no livro de Números, capítulo 3, por exemplo, tá? Quando a arca Números capítulo 6, quando a arca deu direção para o povo de Israel para encontrar um lugar de descanso, por exemplo. Então, veja, a arca dando direção para um lugar de descanso. A arca direcionando para onde vai. Então, chegar a um nível de maturidade, né, de crescimento espiritual, é representado pela Arca da Aliança, que era um móvel que estava na cabeça, né? Lembra daquela figura da estatura? Eu não tenho ela aqui, nessa aula, tenho em outras, mas veja que a cabeça de Cristo está posicionada exatamente ao nível da arca. E nós queremos chegar a esse nível de maturidade. Ou seja, estarmos debaixo do governo total. Deus nos direcionando totalmente a nossa vida espiritual. E se nós formos honestos conosco mesmo, nós vamos saber e reconhecer que esse nível de direção, esse nível de governo, nós não alcançamos ele aqui. Aqui, no primeiro passo que nós damos, na salvação, no sangue, nós temos as nossas próprias decisões, nós temos as nossas próprias escolhas, nós temos os nossos próprios caminhos, não é assim? Não, a Bíblia, Bíblia não, eu já sei o que eu tenho que fazer, né? Não, Deus não, eu vou pegar a orientação de Deus para outras coisas, mas para isso aqui, eu faço aqui a vida inteira, eu sei como que é, eu sei o caminho das pedras, né? Ou seja, nós somos salvos, sim, não estou falando que não é salvo, mas nós ainda somos crianças espirituais, nós ainda estamos vivendo as primeiras experiências espirituais, então nós temos o nosso próprio caminho. Agora, quando nós chegamos aqui, nós alcançamos a maturidade. Por quê? Porque nós tomamos o caminho de Deus. Por que disso também, né? Porque a Arca da Aliança era de onde Deus falava. Deus só falava através deste tampo, através dessa arca. Deus se comunicava com o seu povo através dessa arca. Ele não falava através do altar de bronze, ele não falava através do altar de ouro, do lavacro, nem do altar de ouro, nem do candelabro, e nem na mesa dos pães. A voz de Deus só saía desse altar, ou seja, o direcionamento. Ele, como rei, ele se assentava em cima do tampo do propiciatório que estava em cima da arca. E ele direcionava o seu povo de cima dessa arca. Ou seja, como rei, é uma figura de trono, né? Deus sentando no seu trono e dando direção das coisas. Então, quando nós chegamos nesse nível, nós chegamos a um nível de que a nossa vida é 99,9%, né? Porque nós nunca seremos nesse corpo aqui, não. Mas 99,9% das nossas decisões são direcionadas por Deus. Nós fazemos o que Deus quer, nós fazemos a vontade de Deus, nós cumprimos a vontade de Deus e não cumprimos a nossa própria vontade. E aqui eu fecho com 7 experiências. Experiência do sangue, salvação. Experiência do fogo no altar de bronze, é o batismo com o Espírito Santo e fogo. Experiência das águas no lavacro, experiência do batismo nas águas. O altar de ouro, orações profundas, intimidade com Deus. Candelabro, experiência do conhecimento, da teoria profunda, do estudo da palavra de Deus. E através do estudo eu tenho experiências que está na mesa dos 12 pães. Eu começo a provar desse governo, eu começo a provar desse pão que é Jesus, eu começo a provar e estar debaixo desse governo dele, até eu chegar na minha 7ª experiência, que é o 7º móvel, onde eu estou debaixo do governo total de Deus. Amém? Bom, assim nós finalizamos a aula de hoje.
quero fazer uma oração para finalizar com vocês, tá? Mais uma vez, essa aula vai estar disponível para vocês aí no nosso canal, a nossa 7ª aula. Semana que vem, a nossa última aula dessa série de ensinos básicos. Eu poderia avançar muitas coisas aqui? Poderia. Mas eu quero fazer aulas um pouco mais, nesse canal aqui, um pouco mais enxutas, tá? Mas não perca as oportunidades de assistir alguma pregação da nossa igreja, de estar conosco nas nossas igrejas, se você estiver em Goiânia ou Uberlândia, esteja fisicamente com a gente, né, para você aprender mais da palavra de Deus. Amém? Vamos orar, te convido a orar também juntamente comigo. Senhor Deus, te amamos, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pela tua graça. Obrigado por este tempo, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Te amamos, Jesus. Te amamos e te queremos mais. Queremos crescer em ti. Queremos pegar o Senhor como caminho dia após dia, até nós alcançarmos essa maturidade, até nós chegarmos, Senhor Deus, nesse nível de sermos governados completamente pelo Senhor, de ter as nossas vontades governadas por ti, de termos, Senhor Deus, as nossas vontades, os nossos desejos governados principalmente pela tua palavra, porque é na tua palavra que está a tua vontade para o que nós precisamos fazer, a tua vontade para o que nós devemos fazer e a tua vontade para aquilo que nós não devemos fazer. Senhor, que nós venhamos viver a tua vontade, que nós venhamos viver o teu governo, nos ajude nessa caminhada, Senhor, nos ajude a crescer dia após dia. Assim, nós clamamos no nome do teu Filho, neste nome perfumado, neste nome cheiroso, que nós oramos sempre na natureza do nome do teu Filho, Jesus. Amém. Amém? Bom, deixa eu parar aqui a gravação. Para a gravação.